esse passo tão importante, essa decisão tão importante que nós fazemos como cristãos. Amém? Eram esses os recados. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Nós vamos ler somente um versículo, mas eu queria que você ficasse em pé, porque depois nós já vamos orar. Nós estamos numa campanha, tem sido muito abençoado, temos sido muito abençoados. Sexta nós tivemos o Shabat, foi uma bênção. Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5. É um versículo muito conhecido, muitos devem saber já ter memorizado ele. 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Feche os seus olhos para nós orarmos. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento que estamos vivendo como igreja. E eu peço que agora, Senhor, o Senhor eleve a nossa mente, tome os nossos pensamentos e que não haja nenhum roubo, Pai, de tudo aquilo que vai ser falado aqui. Que não seja eu, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo esteja levando para cada um dos Teus filhos aqui a Tua palavra rema, Senhor, a Tua direção, o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. E que possamos sair daqui renovados, Senhor, para começar uma nova semana, Senhor, e entrarmos nesse tempo novo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, como eu falei, e acho que a maioria de nós sabe, nós estamos entrando na segunda semana da nossa campanha de jejum, que tem por tema Removendo a Vergonha do Egito. Esse é o tema baseado no versículo de Josué capítulo 5, versículo 9, que eu vou ler para vocês, que diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Vamos contextualizar aqui o tema da nossa campanha, né? E o cenário que Josué e o povo estavam vivendo aqui nesse momento. O povo hebreu estava sendo guiado por Josué, que é o sucessor de Moisés, né? E aqui no capítulo 5 de Josué, eles já haviam ficado 40 anos no deserto, eles já haviam cruzado o Rio Jordão a pés enxutos, e eles chegaram aqui em Gilgal, que é o marco de um novo tempo na vida deles. Gilgal é um marco de um novo tempo na vida deles. Se você ler um pouquinho antes, os versículos 7 e 8 do capítulo 5, a gente vê Josué circuncidando todos os homens que haviam nascido no deserto, reafirmando a aliança com o Senhor, porque os homens que nasceram no deserto, eles não haviam sido circuncidados. E a gente precisa lembrar que a circuncisão era uma aliança que Deus tinha com o povo hebreu, que mostrava, né, que eles eram separados para Deus. A geração passada havia morrido no deserto, não entraram na terra prometida, só restou Josué e Calebe. Mas essa nova geração ia entrar, amém? E aqui em Josué 5, 9, começa esse novo tempo na vida deles. Gilgal, que como nós temos visto já vários cultos, quer dizer rolo, roda, ou seja, a roda girou e um novo tempo começou. E toda a vergonha do Egito foi removida. Amém? Vocês estão comigo? E nós também estamos nesse novo tempo. Então vamos comparar com a nossa caminhada cristã. Eu creio, eu não conheço a vida, não sei o que vocês têm vivido, mas eu creio que assim como eu, a maioria aqui não nasceu numa família cristã. Nasceu numa família que não servia a Deus, que não obedecia a palavra, que não tinha Jesus como Senhor e Salvador. Nós andamos por muito tempo no Egito, ou seja, no mundo, né? Ou até mesmo pode ter pessoas aqui que nasceram numa família cristã, mas no decorrer do tempo, no decorrer da vida, acabaram adquirindo princípios, deixando princípios do Senhor e adquirindo princípios do mundo, princípios do Egito.
E nós também precisamos reafirmar o nosso compromisso com Deus. Buscarmos as direções de Deus para a nossa vida, para esse novo tempo. A vida eterna, a salvação, nós já temos. Creio que a maioria de nós já temos. Mas ela é pela fé, ela é pela graça, e a gente recebe uma única vez. Amém? Crendo em Jesus, amém? Mas a vida abundante, a vida cristã, ela precisa ser buscada todos os dias, até nós chegarmos na eternidade, que é o nosso alvo. E agora nós estamos nesse novo tempo, e tudo aquilo que nos envergonhava, tudo aquilo que envergonhava a nossa família, que nos reprovava, vai ser removido da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus. Toda vergonha será removida para nós vivermos esse novo tempo. Porque vocês vão concordar comigo que não tem como a gente viver o novo sem se desfazer do velho. Não tem espaço para os dois na nossa vida. E o versículo que a gente leu no início, 2 Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Você está em Cristo? Você é uma nova criatura? Mas o que são essas coisas antigas? Será que todas elas já passaram mesmo? Ou será que ficou algum restinho delas nas nossas vidas? O diabo, ele trabalhou na nossa vida de diversas formas no nosso passado. E muitos de nós ainda podemos ter rastros de situações do passado na nossa alma, coisas que afetam o nosso comportamento. Talvez lembranças, situações em família, situações que nos impedem de avançar. E o diabo, ele usa essas situações do passado para nos paralisar. Ele não quer perder os filhos de Deus. Então, o que ainda nos reprova? Quais são as atitudes, as situações, os comportamentos que ainda nos reprovam? Que ainda nos envergonham, seja como família, seja na nossa vida, como filhos de Deus. E quando eu digo que essas situações nos reprovam, eu não estou querendo dizer que a gente precisa fazer alguma coisa para sermos aprovados por Deus, para recebermos de Deus, porque Ele nos ama. Amém? Ele já fez tudo por nós, Ele entregou Jesus por nós. Então, Ele nos ama e é impossível Ele deixar de nos amar. Só que essas situações, elas nos reprovam no sentido do nosso avanço na caminhada cristã, de nos impedir de caminhar. Porque às vezes você pode pensar assim, nossa, as coisas parecem que não acontecem na minha vida. Eu corro e não saio do lugar. Você já teve essa sensação em alguma área da sua vida? Tem uma explicação para isso. Pode ser que tenha coisas do nosso passado que ainda estão na nossa alma, impedindo da gente avançar. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que nós estamos numa corrida e nós temos um alvo. E a gente sabe que esse alvo a gente só vai alcançar na eternidade. Mas como vai ser essa nossa corrida? Como que nós estamos correndo? Se a gente não avançar, a gente vai deixar de experimentar, de viver plenamente o que Deus tem para nós nessa corrida, nessa vida. Amém? O Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar, Ele veio para destruir as obras do diabo, e Ele veio também para nos ajudar a remover tudo aquilo que nos impede de avançar, e de termos uma vida abundante e frutífera aqui nessa terra. Amém? Mateus 11 é um versículo também bastante conhecido, do 28 ao 30, é uma passagem muito conhecida, que diz assim, se você não quiser abrir, você pode acompanhar aqui. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você ainda sente algum peso, algum jugo do passado?
Ou você está cansado de alguma situação no meio da sua família que você olha e fala: Senhor, isso parece que não muda nunca. Pois Jesus, Ele está aqui para tirar o nosso jugo, para tirar todo o peso, todo o fardo, e para que a gente possa receber o dele, o fardo e o jugo dele, que são suaves e leves. Amém? Pessoas com pesos e com fardos não conseguem correr, não conseguem avançar. Mas eu gostaria que você falasse assim comigo: Jesus vai remover tudo que nos reprovava. Mas para a gente tirar esse jugo, essa vergonha daquilo do Egito, né, que nos reprovava, a gente precisa de alguns posicionamentos. A gente precisa tomar algumas atitudes. E a primeira atitude que a gente precisa ter é identificar o que nos reprovava e que ainda está em nós. Nós temos que fazer uma identificação aqui. Porque, como nós já falamos, tem comportamentos que vieram lá do passado, né, do Egito. E são pesos sobre nós. E, às vezes, a gente ainda vive eles. A gente ainda age da mesma maneira e não percebemos. Às vezes, nós não percebemos que estamos agindo como nós agíamos no passado. E por que a gente não percebe? Porque a gente se acostumou a viver dessa forma. Talvez porque a nossa mente não esteja totalmente renovada, talvez porque o diabo tem agido ainda em determinadas áreas. E para a gente identificar aquilo que ainda está em nós, a gente precisa fazer um exercício de memória aqui. E sermos muito sinceros com a gente mesmo. Amém? Não é com quem está do seu lado, é com você mesmo. Amém? Como que a gente agia no passado, em diversas situações? Como que a nossa família agia? Eu vou te dar alguns exemplos, tá bom? E você vai pensando aí. Você era uma pessoa que mentia? Ah, pastora, eu não era um mentiroso compulsivo, mas às vezes, né, para me livrar de alguma situação, eu mentia sim. Mandava dizer que eu não estava, ou talvez, né, alguém escondia coisas dos pais, escondia coisas do marido, da esposa. E eu não estou falando de adultério aqui, eu estou falando de situações tipo assim: ah, eu comprei uma coisa escondido e menti para esconder, para o meu marido não saber. Ah, o marido fez um monte de dívida e não contou para a esposa, mentiu para a esposa para esconder. Tudo isso são mentiras. Talvez tinha pessoas que mentiam no trabalho, mentiam para o chefe, mentiam para o colega, mentiam para o cliente. O diabo, como diz lá em João, ele é o pai da mentira. E ele nos fez acreditar, ele nos convenceu que a mentira era a melhor saída para nós resolvermos os problemas. O que eu vou falar agora? Mente. Só que agora nós temos Cristo, nós somos novas criaturas, nós nos convertemos, as coisas antigas já passaram. Mas será que a gente ainda recorre à mentira, às vezes, para se livrar de algumas situações? Às vezes a pessoa não quer fazer determinada coisa e ela dá uma desculpa para não fazer. Essa desculpa, ela pode ter outro nome, mas ela continua sendo uma mentira. Pode ter pessoas que estão em Cristo e ainda escondem coisas do pai, do marido, da esposa. Para esconder, geralmente a gente precisa mentir, né? Para não deixar a pessoa saber. E isso é tão sério, não existe mentirinha, viu, gente? Mentira é mentira. E isso é tão sério porque o povo aqui que estava com Josué, logo depois de Gilgal, se você continuar lendo, em Josué 6, eles derrubaram as muralhas de Jericó, foi algo assim sobrenatural. Só que quando chega em Josué capítulo 7, eles perderam a batalha em Ai. Uma batalha muito mais fácil, muito mais simples do que Jericó, e eles perderam. E sabe por que eles perderam? Porque um homem chamado Acã pegou escondido despojos de guerra, coisa que não era para ter pego. Ele desobedeceu a Deus, ele roubou, ele escondeu coisas, ele mentiu.
e isso fez eles perderem a batalha. Então, às vezes, a verdade, ela é bem difícil de ser falada. Mas a mentira não faz parte da vida cristã. Porque nós sabemos quem é o pai dela. Se você tiver ainda usado de mentiras, tiver alguém que ainda usa de mentiras para se livrar de situações, isso pode atrapalhar sua caminhada cristã, isso impede você de avançar. E a gente precisa se livrar desse fardo, desse peso, desse pecado para avançar. Amém? Talvez um outro exemplo, talvez não tenhamos problemas com mentira, mas um outro exemplo, uma outra situação pode ser a vingança. Talvez no seu passado, você era aquele tipo de pessoa, como diz assim, aquela expressão, não leva desaforo para casa. Eu pago na mesma moeda, bateu, levou. Eu dou o troco. Você conhece alguém assim? Ou você já foi assim? Mas sabe como se chama isso? Vingança. E agora a gente está em Cristo, o nosso comportamento é outro. Então você pode me perguntar, pastor, eu tenho então que ser bobo dos outros? Tenho que aceitar as ofensas, levar os desaforos para casa, enfiar eles na sacolinha e levar para casa? O Senhor Jesus, Ele disse, nos versículos que a gente leu alguns minutos atrás, de Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que muitos chamam de ser bobo, Jesus diz que é ser manso. E a mansidão, ela é fruto do Espírito Santo. E está em todos nós. Leia Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Ser manso é não reivindicar aquilo que nós achamos que nós temos por direito, e é deixarmos Deus cuidar da nossa causa. Ele sim é o nosso juiz. Isaías 33, 22 diz, porque o Senhor é o nosso juiz. Ele é o vingador daqueles que estão sendo injustiçados. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, quando Ele pregou sobre as bem-aventuranças, em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus honra os mansos. E se você ler depois o próprio Mateus 11, 29, quando nós não somos vingativos, nós aprendemos de Jesus a ser manso, Ele diz que achareis descanso para a vossa alma. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Talvez o resto do passado que esteja em você ainda seja esse comportamento. Eu tenho que me vingar, eu tenho que dar o troco. E isso tem trazido peso e jugo sobre você. Talvez o que nós trouxemos do velho homem sejam vícios. Todo e qualquer tipo de vício. Vício em álcool, vício em pornografia, vício em celular. Tem famílias que nem se relacionam mais. No tempo de lazer fica cada um ali no seu celular e ninguém conversa, ninguém senta para comer junto, não se olha nos olhos. Então a gente precisa identificar todo tipo de vício que ainda está nas nossas vidas. Mas talvez você não tenha problema com vício. Talvez o que te reprova ainda, um comportamento do passado, seja a falta de perdão. Talvez possa ter alguém que no passado era uma pessoa rancorosa, que não conseguia perdoar, que ficava remoendo as situações, pensando na pessoa que te ofendeu todos os dias. Talvez no meio da própria família. Porque, gente, a família é o lugar onde a gente mais tem intimidade, Que a gente fala o que pensa, ou fala sem pensar. E é o lugar que a gente mais corre o risco de se machucar. Talvez você tenha sofrido muitas ofensas no meio da sua família, e você não conseguia perdoar. Só que agora, em Cristo, nós sabemos que nós temos que perdoar. O Senhor Jesus, Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos perdoou aqui, quando Ele morreu por nós. Então o perdão, ele não é um sentimento.
O perdão, ele é uma decisão. O perdão é obediência. O perdão é a atitude de uma nova criatura. Amém? Mas a gente sempre quer dar um jeitinho nas coisas, né? Vocês já ouviram aquela frase assim? Eu perdoo, mas... Quando a gente coloca um mas, já vem a condição, né? É condição, né, Aline? Professora de português. Eu perdoo, mas não é nem aquela eu perdoo, mas não esqueço. Porque isso a gente já superou, né? A gente já entendeu que a gente pode se lembrar do que passamos depois de ter perdoado e não sentir mais dor, porque nós perdoamos. Mas a frase que eu quero dizer é aquela assim: eu perdoo, mas eu não quero mais me relacionar com essa pessoa. Às vezes, querido, eu não tenho tempo, nem tenho tempo para me aprofundar nessa questão. Eu sei também que cada caso é um caso. Pode ter pessoas que seja até difícil, perigoso a gente voltar a se relacionar. De repente, a pessoa que te ofendeu é alguém muito violento, que te persegue. Cada caso é um caso. Davi, ele perdoou várias vezes Saul. Só que Saul perseguia Davi. Então, Davi não tinha como se relacionar com Saul, mas ele perdoou. Agora, eu gostaria que você pensasse em alguns casos que a gente diz que não quer se relacionar. Você já pensou se o Senhor Jesus fizesse o mesmo com a gente? Ele disse assim: eu perdoei todos eles. Eu dei minha vida por eles. Mas eu não quero mais me relacionar com eles. Então, que a gente faça essa reflexão. E perdoe sempre. Amém? Perdão é uma atitude muito cristã. É uma das atitudes mais cristãs que a gente pode tomar. É perdoar. Amém? Bom, eu poderia citar mais muitos exemplos de comportamento do passado, mas a gente nem teria tempo para isso, né? Inveja, cobiça, murmuração, palavrões, brigas em família, talvez culpa, como o apóstolo Edson ministrou no domingo passado à noite. Mas eu quero, para encerrar essa parte, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Aqui o apóstolo Paulo, ele lista alguns comportamentos que muitos de nós tivemos e que não devem mais fazer parte da nova criatura. Efésios 4, 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Você está identificando aí situações ou comportamentos na sua vida ou no meio da sua família que vieram do passado e que precisam ser removidos em nome de Jesus? O Senhor falou muito comigo enquanto eu estava preparando essa palavra. Então diga de novo: Jesus vai remover tudo que nos reprovava. Amém. A segunda atitude que nós temos que tomar, depois de nós identificarmos, são decisões difíceis. Nós vamos ter que tomar umas decisões difíceis, porque tem coisas, queridos, que são difíceis de remover. Tem coisas que já têm raízes profundas. Nós, seres humanos, a gente tem muita facilidade em se adaptar às situações, inclusive às situações ruins.
O povo hebreu, ele se adaptou ao Egito. Quando eles saíram do Egito, eles sentiam saudades do Egito, mesmo tendo sido escravos lá. Depois se adaptaram ao deserto, e a gente também se adapta às situações. Por isso que mesmo depois de identificar aquilo que está errado, do passado, que ainda está em nós, mesmo sabendo que isso tem nos paralisado, a gente vai precisar tomar decisões difíceis. Porque não é fácil romper com coisas que estão enraizadas, com coisas que nós estamos tão acostumados, com certos comportamentos que vieram do Egito. Só que a boa notícia é que a gente não está sozinho. Porque Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo estão disponíveis e eles são poderosos para nos ajudar a remover tudo aquilo que nos paralisa e tomar as decisões que a gente tem que tomar. Amém? Talvez você, como pai ou mãe, já identificou algumas situações ali e tenha que tomar decisões difíceis em relação à criação dos seus filhos. Muitas vezes a gente quer fazer como os nossos pais fizeram, né? Porque parece que deu certo. Só que, se não for debaixo do padrão de Deus, não vai dar certo. Às vezes, meu pai me castigava, me ameaçava. Vou castigar e vou ameaçar para eles aprenderem. Ou palavras de maldição. Você é burro, você não faz nada certo. Ou não corrigir como a Bíblia manda corrigir. E às vezes parece que está dando certo. Só que se não tiver debaixo do princípio de Deus, no padrão de Deus, se nós estivermos carregando padrões do mundo, quando os nossos filhos tiverem que tomar suas próprias decisões, que padrões vocês acham que eles vão seguir? Como é que eles vão avançar na caminhada deles? Eu sempre digo, né, que aquilo que a gente não ensina em casa, eles aprendem em outro lugar. Ou você não ensina, ou você ensina de maneira errada, eles aprendem em outro lugar. Eu cresci na minha família, vendo meu pai e minha mãe torcerem para o Palmeiras. Meu pai e minha mãe são palmeirenses, pastor Marcelo. Então, eu também sou palmeirense. Só que, gente, eu não ligo a mínima para futebol. Eu não sei quando joga, não sei quando ganha, não sei quando perde, eu não sei de nada. Só sei que dizem aí, que eu nem sei se é verdade, que o Palmeiras não tem mundial, mas não sei se é verdade isso aí não. Você vê como eu ligo, né? Que se não fosse um palmeirense de verdade, não ia fazer essa piada. O Bispo Alex é São Paulino, mas ele liga tanto quanto eu para futebol. Ele também não sabe quando joga, quando ganha, quando perde. Então, decididamente, futebol não é um assunto falado na nossa casa. A consequência disso, meus 2 filhos são corintianos. Olha, gente, vocês ficaram felizes. O apóstolo Edson tem influência nisso, eu tenho certeza disso. Mas, gente, obviamente não é sobre futebol que eu quero falar. Eu quero falar sobre padrões de Deus. Aquilo que a gente não ensina na nossa casa, aquilo que a gente não corrige, eles vão seguir de outro lugar. Porque as coisas que nós já identificamos na nossa vida, na nossa família, que precisam ser removidos, mesmo que seja difícil, tem que ser removido. Porque os nossos filhos, os nossos netos, ou talvez você não tenha filho, mas os seus parentes, as pessoas que você quer ganhar para Jesus, eles estão vendo tudo. E se nós não tivermos um padrão bem estabelecido, eles vão seguir o do mundo, o do colega, o do professor. Isso vale para a criação de filhos, isso vale para casamento. Como eu, cristã, trato o meu marido, como o marido cristão trata a sua esposa. Isso vale para todo tipo de relacionamento. A gente precisa construir as nossas bases no fundamento. E o fundamento é Cristo. O modelo é a palavra de Deus. Não importa o que o mundo diga, está ultrapassado, está desatualizado. Não é bem assim, o modelo é a palavra de Deus. E essa decisão, ela não pode ser só de aparência. A gente tem que ter alicerce.
É como uma construção, né? Você já construiu alguma coisa? O Omir, eu tenho certeza que ele já construiu muitas coisas. Mas eu não estou dizendo... Você pode ter acompanhado uma construção. Eu já vi o meu marido acompanhando muitas construções. E não é fácil construir, gente. É difícil, é estressante. E a gente sabe que o alicerce é o mais importante. Agora, se construir é difícil, imagina reformar aquilo que foi construído no alicerce errado. Reformar só a aparência é fácil. É trabalhoso, mas é fácil. Mas às vezes tem que mexer nas bases. E é muito mais difícil. Só que Jesus é o melhor dos construtores. E Ele é especialista em reforma. Ele quebra tudo e faz de novo. Amém? E muitas pessoas, muitos familiares que nos observam, eles podem ter visto a gente construir na base errada. Então, quando a gente estiver arrumando, a gente vai encontrar oposição. Vai encontrar dedos apontados para nós, pessoas falando, mas eles sempre mentiram, mas eles sempre fizeram assim, eles sempre enganaram, o que agora eles estão querendo fazer diferente? Você nem precisa responder. Seja manso. Lembra que nós temos que ser manso? Mas creia que Jesus vai honrar cada decisão que você tomar na sua família, na sua vida, diante dEle, com Ele e para Ele. Amém? Nunca é tarde para a gente fazer aquilo que é certo diante de Deus. Amém? Você tem vivido situações assim? Não aceite as acusações do diabo. Entregue o seu jugo, o seu fardo e pegue o de Jesus. Amém? E a última coisa, a última atitude, né? Que o nosso tempo está acabando, é que a gente precisa viver a verdadeira transformação. Para a gente avançar nesse novo tempo que o Senhor tem para nós, para a gente frutificar, para a gente ganhar vidas para o Senhor, para a gente ser próspero, abençoado, além da gente identificar o que do passado está em nós, tomar as decisões difíceis para remover, nós temos que viver a verdadeira transformação. Transformação é diferente de emoção. O bispo Alex pregou sobre isso 2 semanas atrás. A emoção, ela passa. A transformação, ela é genuína. É um mudar de direção. Quando a gente assiste um filme triste, né? A gente, às vezes até de uma história real, a gente se emociona, a gente chora. Só que a hora que acabou o filme, daí a pouco a gente nem lembra mais. A gente já está vivendo a nossa vida normal. E é normal isso, né? É assim que tem que ser. Só que às vezes a gente faz isso com as coisas de Deus. A gente recebe tanto nos cultos, nas orações, no profético. Mas quando a gente sai da igreja, às vezes dentro do carro, a gente já está brigando. Ou está fazendo coisas que a gente acabou de identificar que não era para fazer. Então, aquilo que a gente viveu não foi uma transformação. Foi uma emoção. Para a gente viver a verdadeira transformação, nós temos que estar no alicerce correto, como nós acabamos de falar, e também sermos constantes na nossa busca. Vamos pensar na casa que nós acabamos de reformar ali. Agora ela tem o alicerce, que é o principal. Mas se você não cuidar dela, se você deixar a comida jogada, começar a bater na parede, bater porta, não abrir a janela para entrar sol e ar, não fechar quando chove, não tirar o lixo. Daqui a um tempo, essa casa vai estar em ruínas. E nós já temos o alicerce correto. O alicerce é Cristo. Nós não seremos abalados. Amém? Mas nós temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que buscar a presença de Deus todos os dias. Buscar sermos cheios do Espírito Santo. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Nós estamos numa campanha de jejum. Ter comunhão com Deus e com os irmãos. Perdoar, praticar a palavra. Estas são as coisas que as novas criaturas fazem. Amém? E tudo se fez novo. Essa é a verdadeira transformação.
E tudo que nos reprovava vai ser removido. E nós vamos avançar nesse novo tempo. Amém? Você quer avançar? Amém. Para a gente terminar e a gente poder orar, eu gostaria de lembrar com vocês da história do jovem rico. Vocês se lembram da história do jovem rico? Lá de Mateus 19, do versículo 16 ao 22. O jovem rico, ele perguntou para Jesus, o que ele teria que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele falou, quais mandamentos? E o Senhor Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse, eu já faço tudo isso, o que ainda me falta? Aí no versículo 21, Jesus diz, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O jovem rico, ele cumpria muitas coisas das quais Jesus falou. Mas teve algo que Jesus tocou e que precisava ser resolvido, que precisava ser removido. Só que o jovem não quis resolver. Ele foi embora triste. Que isso não aconteça com nenhum de nós, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que nós precisamos resolver diante de Deus, que a gente possa fazer isso agora. Que a gente possa colocar diante de Deus todas as situações que nós identificamos que precisam ser mudadas, todos os pesos, os fardos que ainda estão sobre nós, que a gente possa tomar as decisões difíceis que nós temos que tomar, para que a gente possa avançar no reino de Deus, na vida abundante que Ele tem para nós, e tudo aquilo que nos reprovava a nossa vida, reprovava a nossa família, que seja removido em nome de Jesus, que a gente possa viver cada promessa de Deus, cada palavra abençoada que está sobre a sua vida, sobre a sua família. Talvez você seja novo aqui, mas nós como Igreja Resgate, nós temos uma palavra sobre nós, que os nossos filhos não passarão pelas dificuldades, pelas maldições que nós passamos. Amém? Você recebe? Em nome de Jesus? Então eu gostaria de te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar. Eu gostaria agora que os pastores, os líderes, os intercessores, proféticos, pudessem interceder por todos nós. Porque eu creio que nós identificamos situações nas nossas vidas que precisam ser transformadas, que a gente precisa abandonar. Então que você não deixe esse momento passar. Aquilo que você identificou, que você coloque diante do Senhor agora. Ou talvez você tenha ouvido certas coisas e por estar tão enraizado, você fechou seu coração. Que o Espírito Santo te toque agora em nome de Jesus. E aquilo que precisa ser abandonado, que seja abandonado, porque nós estamos entrando num tempo novo. Nós estamos diante de Deus Pai. E como o apóstolo disse aqui no Shabat, eu não sei quantos estavam aqui, como que a gente vai se apresentar diante de Deus? Quando nós nos reunimos como igreja, ele ainda até citou o exemplo porque nós estávamos todos descalços aqui, para nós olharmos para os nossos pés que estavam sujos. Mas como nós estamos diante de Deus? Talvez tenha coisas que nós precisamos tirar e que você possa orar e fazer isso agora, em nome de Jesus. Eu vou orar, mas que você faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja, Senhor, a tua santa igreja, a tua noiva, Pai, porque por mais que nós não enxergamos que somos santos, o Senhor nos vê santos. Mas pode ter situações que nós trouxemos do Egito, Senhor, e que precisam ser removidas agora, Senhor.
Então tira de nós, Pai, toda mentira, tira de nós toda vingança, tira de nós toda cobiça, tira de nós toda falta de fé, tira de nós toda falta de perdão, tira de nós toda dureza do coração, toda escravidão, Senhor. Tira isso de nós, Pai, em nome de Jesus. Remove, Pai, toda a vergonha do Egito que estava sobre nós, sobre a nossa família. Senhor, se tem filhos teus aqui que estão sofrendo, porque tem que tomar decisões difíceis e não sabem como fazer. Senhor, o Senhor é o Deus que nos dá sabedoria, o Senhor é o Deus que nos capacita, o Senhor é o Deus que tira todo o peso e todo o jugo. Ajuda cada um dos teus filhos aqui, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos viver a verdadeira transformação, aquela que não é apenas uma emoção, que quando a gente volta para a nossa vida, a gente esquece aquilo que nós ouvimos. Não, a verdadeira transformação é a constância, é buscarmos o Senhor todos os dias e falar: opa, isso aqui eu já abandonei, isso aqui eu não vou voltar a fazer, isso aqui não faz mais parte de mim, isso aqui faz parte do velho homem, eu não aceito mais isso sobre mim. E viver aquilo que Deus tem para nós. Ele tem bênção sobre nós, Ele tem bênção sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre a tua área financeira, sobre o teu casamento. O Senhor tem alegria em nos abençoar, e que esse tempo novo seja tempo de avançarmos e manifestarmos o reino de Deus. Antes de encerrar, eu queria profetizar essas palavras da palavra de Deus sobre a sua vida, que quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me deu esses versículos, e eu quero profetizar eles para vocês. Isaías 61, 6 e 7 diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Que essa palavra esteja sobre nós e que a gente possa viver tudo que Deus tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu vou encerrar o culto, mas se você precisar de oração, talvez você identificou algo na sua vida e você quer que algum pastor, algum líder ore por você, coloque a mão sobre a sua cabeça, ou se você tem decisões difíceis para tomar, você pode vir aqui que nós vamos orar por vocês. Ou se você precisar de oração por qualquer outra situação que não foi ministrada aqui, você pode vir aqui também. Desse lado nós teremos o ministério profético, orando. Se você quer receber uma palavra, fique na sua liberdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço por esse tempo novo que estamos entrando. E que o Senhor nos abençoe, Pai, em todas as decisões que temos que tomar. Abençoe os Teus filhos agora, Senhor. Na autoridade do Teu nome eu peço a Tua bênção. Que tenhamos um domingo abençoado na Tua presença. Que tenhamos uma semana abençoada, Senhor, cheia de vitórias, Pai. Em nome de Jesus, nos guarde, nos proteja. Nos livra de todo o mal e abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz.